E Cuiabá pode ser impedida de receber recursos e firmar convênios com o governo federal para, por exemplo, construir escolas, creches e outras iniciativas também. Isso porque a prefeitura está atrasada com a prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o vereador Daniel Monteiro, do Republicanos. Boa tarde, vereador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Finalmente o Lúcio me entrevistando, né? Da outra vez foi só a Camila. E boa tarde a todos os telespectadores. É nessa câmera que eu olho para falar com eles? Sim. Tá bom. Time completo hoje. Tá bom, boa tarde. Boa tarde. Vereador, esse relatório de prestação de contas do Fundeb, ele é tão difícil, tão complicado, porque não fizeram ainda? Ele é tão difícil que na Secretaria de Estado de Educação a gente fazia em um dia, né? Porque nada mais é do que uma sistematização de débitos, de tudo que foi investido através da conta do Fundeb e um relatório a partir dessa sistematização. Um técnico da prefeitura faz esse relatório, um técnico da Secretaria Municipal de Educação, passa para a secretária por sua vez faz a aprovação e envia ao Conselho Municipal do Fundeb. Não tem segredo. Inclusive, Lúcio, se você me permite fazer um adendo, muito se ouve da justificativa de que foi uma transição difícil, com obscuridades, com omissões. E de fato foi. A gente sabe que a prefeitura deixada pelo Emanuel, o legado deixado pelo ex-prefeito Emanuel Pinheiro não foi dos melhores, especialmente quando nós falamos em transparência financeira. Por outro lado, é importante que a gente ressalte que, se tratando de Fundeb, de um recurso vinculado, um recurso que vem do governo federal numa conta única, é só você pegar o extrato da conta. Não tem omissão da transação que justifique isso. Você deve ter um aplicativo no seu celular do banco que você tem cartão e você consegue acessar tudo que você gastou no mês passado, no mês retrasado e assim por diante. Nada além disso. Então, o último bimestre do ano passado acabou em dezembro. Qual que era o prazo para prestação de contas em relação a ele? O último dia do mês subsequente, portanto, 31 de janeiro. Houve 31 dias para fazer essa sistematização, esse relatório, Camila, e até hoje não foi feito. Vereador, e o senhor como também presidente da Comissão de Educação e empenhado nas pautas desse setor que é tão importante, educação, na verdade, de que forma está cobrando do Executivo, né, levando esse alerta e para que Cuiabá não seja penalizado? Sabemos que é uma carência muito grande por creches, as escolas também não estão em boas condições, isso pode prejudicar a educação como um todo, né? Perfeito, Camila. Em relação às creches, eu costumo dizer que as creches dialogam com 3 questões sociais fundamentais. Quais sejam? Primeiro, uma questão de segurança pública, porque a criança de 0 a 3 anos que está assistida numa repartição pública, ela está prevenida, ela está precavida do abuso infantil e de outros crimes. Segundo, uma questão econômica. Nós sabemos que as famílias monoparentais, ou seja, só pai ou só mãe, têm crescido muito, especialmente nas classes mais desabonadas, e a gente sabe que essas pessoas que têm filhos e não têm com quem compartilhar a responsabilidade, dependem das creches para entrarem no mercado formal de trabalho. A gente sabe que o Brasil está campeando aí na informalidade, que já superou o mercado formal de trabalho. Que é uma tragédia para a Previdência e outras coisas, mas não é o assunto do dia. Então é necessário que nós damos esse suporte para que essas mães possam ingressar no mercado de trabalho. E terceiro, uma questão de desenvolvimento neuropsicomotor, né, neurológico, psicológico, de coordenação motora, para as crianças de 0 a 3 anos nas creches. O governo federal é quem pode patrocinar, através de convênio, as construções de creches aqui na cidade. Nós temos hoje vigente um decreto de calamidade financeiro que evidencia que Cuiabá está com problemas financeiros advindos da gestão anterior. Portanto, não é razoável que a gente deixe de receber recurso, seja de onde for. Eu gosto sempre de ressaltar que o dinheiro do governo federal não é do Lula. Se há uma divergência política, como de fato há, isso não pode impedir uma relação diplomática, porque o dinheiro que está em Brasília é nosso, é do nosso imposto e a gente tem o direito de reavê-lo para a construção de creches e escolas. Em relação à postura, o que eu estou fazendo em relação a isso? A Comissão de Educação hoje recebeu o presidente estadual do Fundeb, o Manuel Silva, e ele prestou esses esclarecimentos para mim, para o vereador Mário Nadário, para a vereadora Michele Alencar, que compõe a Comissão de Educação junto comigo. Então essa é uma medida em relação à prestação de contas do Fundeb. E em relação à função
colaborativa, que também é uma função dos vereadores, eu articulei junto ao secretário de Estado de Educação, Alain Rezende Porto, os programas estaduais para a Secretaria Municipal de Educação. Alfabetização na idade certa, recomposição de aprendizagem, material didático de inglês e mais infância para as crianças de 0 a 6 anos. Tudo isso sem ônus para o município, gratuito. Só para você ter uma ideia, só na alfabetização na idade certa, com essa articulação que eu fiz junto com o secretário Alain Porto, Cuiabá economizou 15 milhões de reais esse ano. Vereador, 5 CPIs na Câmara de Cuiabá. A CPI do transporte coletivo e a do estacionamento rotativo, a Prefeitura deve ter todas as informações. Precisa da CPI? Eu acho que não. Eu acho que, sendo contratos vigentes, a CPI tem o corpo técnico necessário e tem toda a parte documental estruturada para fornecer essas informações, fazer curadoria do contrato e até denúncias se acharem alguma coisa mais grave. Se você analisar a questão da CS Mob, por exemplo, eu acho que é evidente que precisa melhorar a transparência, assim como todo contrato da gestão pública. Nós temos o artigo 37 da Constituição Federal que prevê o princípio da publicidade dos atos públicos como um princípio que tem que reger a administração. Então eu acho que é legal essa questão da gente se informar sobre os 600 mil reais mensais que o prefeito Abílio falou e etc. Mas isso demandaria a ação da Câmara por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, na minha visão, mais jurídica do que política. Você sabe que eu venho do direito. Juridicamente falando, eu não vejo sentido. Por quê? O que uma CPI dessa natureza vai fazer? Vai chamar o fiscal do contrato, vai pedir uma cópia do contrato e vai chamar o dono da empresa, tudo que a prefeitura já tem na mão. Ou seja, a gente está, por força do regimento interno, impedido de constituir novas CPIs, porque o nosso teto é de 5, e a gente está impedido, portanto, de, se eventualmente aparecer algum escândalo, algum problema de desvio de dinheiro na gestão atual, repito, se eventualmente aparecer, a gente estaria impedido de instalar uma CPI. Vereador, sabemos do lastimável legado da gestão passada, mas na sua avaliação, a educação na atual gestão está indo bem, pelo caminho certo? Tivemos muitos problemas, adiamento do início das aulas no começo do ano, problemas com as CADs, que acredito que até hoje talvez não tenha sido resolvido, a secretária, que até a vereadora, a sua correligionária, Maísa Leão, afirmou estar perdida. Enfim, qual a sua avaliação da atual gestão na educação e os principais pontos assim que o senhor vai fiscalizar e que está colaborando também com o prefeito Abílio? Deixa eu só fazer uma defesa da vereadora Maísa, porque não foi nesses termos que ela colocou, senão parece até que ela foi indelicada e não é o caso. Não, de forma alguma, ela é muito sincera e independente, sim. Inclusive. É que não foi o caso, ela mesmo disse que não foi assim que ela colocou. Que mas a secretária está com bom desempenho ou não? Não na sua está, avaliação? Não está, mas assim, é muito no começo, né? O que eu acho? Educação, isso já virou um brocárdio, isso já é de consenso, que a educação demanda planejamento de médio e longo prazo. Entretanto, no curto prazo é necessário que nós tenhamos pelo menos um plano emergencial, pelo menos uma estratégia de curto prazo para os 100 primeiros dias, para que a educação entre no trilho do desenvolvimento, entre no trilho do aprendizado avançado, e a gente não enxerga isso. Acabei de dizer a você, Camila, que eu trouxe, junto com o secretário de Estado de Educação, alguns programas que colaborarão. Na Secretaria de Estado de Educação, a minha função era cuidar das redes municipais. Eu coordenava o regime de colaboração, que hoje é uma secretaria adjunta na SEDUC, portanto, meu trabalho era conhecer das 142 redes municipais. Cuiabá nunca tinha aderido, esse ano aderiu, que já é um avanço, mas ainda assim a gente sente que falta muita coisa. A gente não sabe qual será o material didático. Eu escutei esses dias que vai ser o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que é um livro que é atualizado apenas de 10 em 10 anos que o governo federal oferece. É um livro que fica muito defasado, a gente sabe que as novas tecnologias, o novo conhecimento, indústria 4.0, demanda um profissional atualizado, uma segunda língua a gente conseguiu levar para Cuiabá no 5º ano, mas a gente sabe que para você desenvolver uma segunda língua, você precisa começar desde muito cedo, por aspectos fonéticos. Enfim, eu estou muito preocupado, eu acho que a educação talvez seja uma das piores secretarias até o momento, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito forte para ajudar, não só cobrar, mas também ajudar. Vereador, a Câmara de Cuiabá tem uma mesa diretora formada exclusivamente por mulheres. Existe o risco de ser aprovada aquela moção de apoio à PL do estupro? Eu não sei se pode ser aprovada, porque eu não posso falar pelos outros 26 vereadores.
Eu posso falar por mim que eu jamais votaria a favor de uma moção como essa, e eu posso falar da vereadora Maísa, que a gente é muito amigo e a vereadora já se posicionou ao contrário. Mas assim, eu não tenho como concordar com uma moção como essa. Para mim, isso seria desumano. Sinceramente, seria desumano a gente querer apenar uma mulher estuprada com uma pena superior à do estuprador. O projeto de lei é muito delicado, ele é um pouco técnico, né, porque fala-se das 22 semanas e etc. Mas antes de ingressar na política, eu era advogado criminal. Então, por dever de ofício, eu conheço as especificidades e conheço o dia a dia das mulheres perante a justiça criminal. Você tem o artigo 124 e o artigo 126 do Código Penal que tratam, Lúcio, do crime de aborto, né? Tanto que ele é uma exceção, um responde a mulher e o outro responde o médico. E o aborto que é uma tragédia humana, o aborto que já é criminalizado, a gente sabe os traumas que um aborto angaria, ele tem exceções muito específicas na legislação, quais sejam risco de vida da mulher, o feto anencéfalo, ou seja, sem cérebro, e a mulher estuprada. É razoável que a gente mude alguma coisa para essa mulher que já vai sofrer demais com essa situação, ainda pesar o Estado sobre ela? Desculpa, mas assim, comigo isso nunca, com o meu voto, essa moção nunca vai contar. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigada, vereador.